Seja bem-vindo a mais um Jornada do Empreendedor, o podcast sobre empreendedorismo, que é uma parceria da APEC, IbraWork e Sebrae. Hoje a gente está aqui com a Vera Isaías, que é administradora de empresas, pós-graduada em gestão de negócios pela FIA-USP e atua como analista de negócios no Sebrae, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios no Brasil. Também é gestora do Empretec, metodologia criada pela ONU e aplicada exclusivamente pelo Sebrae no país, com foco no desenvolvimento do comportamento empreendedor. Seja bem-vinda, Vera. Muito obrigada. Bom, Vera, vamos começar com uma perguntinha que o Thomas está mandando lá da China para a gente. Bom. Olá, Vera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Jornada do Empreendedor, podcast. Eu queria já, desde o início aqui, iniciar com uma indagação para você. Na sua experiência, o que diferencia um empreendedor que apenas abre uma empresa daquele que consegue crescer e se manter no mercado? É assim, eu acho que hoje, né, no país, é muito difícil o empreendedor não ter um diferencial, ele não atuar com comportamento, porque gestão e operação todo mundo sabe fazer. E é muito fácil, você entra na internet, você vê muita coisa, você entra no Google, você encontra muita coisa, mas o comportamento tem que vir do empreendedor, tem que vir dele, ele tem que ser persistente, ele tem que ir atrás de informação, ele tem que ter qualidade naquilo que ele vai fazer, e para ter qualidade é sempre o comportamento. Precisa de um comportamento vindo de uma cultura empreendedora. Sim. Né? Tanto que, assim, quando o Empretec surgiu, por que ele surgiu? Porque lá atrás, há 30 anos atrás, a ONU fez uma pesquisa, né? Contratou um pesquisador de nome David McLand, que era um pesquisador de Harvard, e ele foi em 3 continentes diferentes. E o que ele descobriu? Que não era a gestão e não era o operacional que fazia a diferença. O que fazia a diferença era realmente o comportamento para que os empresários tivessem sucesso. E aí que surgiu toda a metodologia, uma metodologia totalmente diferente, vivencial. É um seminário maravilhoso. E ele vem passando por transformações ou ele mantém o core do modelo? Assim, a metodologia continua a mesma, mas tudo não... Imagine, há 30 anos, se nós tivéssemos o mesmo comportamento, né, de 30 anos atrás, não, muita coisa mudou. Hoje nós temos a inovação. Então, existem muitas atividades que acontecem dentro do Sebrae, do Empretec, que utilizam celular, que utilizam jogos interativos, enfim, teve muitas mudanças. Antigamente o seminário era de 9 dias, hoje o seminário é de 5 dias. Hoje tem uma parte online, tem uma parte presencial. Então, assim, ficou bem diferente agora, mas sempre mantendo a mesma metodologia, que é voltada para o comportamento. Aproveitando, você falou que está tendo algumas mudanças, né? Tem algum mito do Empretec que as pessoas falam que você gostaria de aproveitar agora para esclarecer? Sim, bem legal. Boa essa pergunta, hein? Sim, as pessoas acham que o Empretec é voltado só para quem empreende. Não, gente, não é. O Empretec é voltado para quem pretende empreender, o Empretec é para quem já empreende, para quem já tem empresa há muitos anos, para líderes, pessoas que são líderes de unidades ou de departamentos, enfim. O Empretec é comportamento, então ele serve para todas as pessoas. E uma coisa muito séria, é tanto para o profissional como para o pessoal. Segundo o Sebrae, o empreendedorismo feminino cresceu 30% nos últimos 10 anos. Queria saber como que é a procura dele para o Empretec hoje. Ai, vocês nem imaginam, hoje as mulheres estão muito mais à frente, né? Elas procuram muito mais do que os homens. Nós temos o seminário, ele tem no mínimo 23 pessoas, que a metodologia coloca, né? No mínimo 23, no máximo 30. Hoje, praticamente 60% são mulheres que procuram. É semelhante ao número que a gente vê de mulheres ingressando nas universidades também, ocupando cadeiras, né? Sim, sim. É bem semelhante essa qualificação, então. E falando em faculdade também, assim, olha, eu já, né? A faculdade, o que ela faz? Ela faz você... Se você vai fazer uma administração de empresas, ele te dá todo o conteúdo teórico. E a prática? A prática é o quê? Comportamento. Entende? Até nisso, eu já estou falando em Empretec. Sim, sim. Não, perfeito. Existe uma metodologia do Empretec para startups, certo?
Nós temos um programa voltado, um Empretec exclusivamente voltado para startups. E rural também, né? Temos o Rural também, que também é um produto... Assim, ele tem a mesma metodologia, mas tanto é para startups, nós chamamos de urbano, que é o tradicional, né? Que é para todos, e tem o Rural, que nós vamos, o Sebrae vai até o campo para levar o Empretec. É muito bom. Existe uma parceria com o Senar, com outras instituições? Na realidade, a parceria de Senar, Senac e Senai é uma outra coisa. O Senac, o Senar e o Senac, eles são a parte técnica. O Senai entra com o... Nossa, fugiu a palavra. Com sites, com busca orgânica, com cliente oculto. O Senac já entra com produtos mais voltados para oficinas, né? E é interessante porque, assim, essa parceria que o Sebrae tem, 80% dela é subsidiado. O Sebrae paga, né? Contribui com 80%, e o cliente, muitas vezes, ou não paga ou paga só 20% daquele produto. Interessante. Vamos chamar mais uma perguntinha do Thomas? Vera, temos aqui uma outra pergunta. O que é o Empretec e por que essa metodologia se tornou uma das principais referências em comportamento empreendedor no mundo? É verdade, você falou bem. O Empretec é o maior, ou seja, eu acho que é o único curso comportamental que existe no mundo que tem todo esse diferencial, né? Hoje você encontra muita coisa na internet voltada para empreendedorismo. Mas no Empretec você tem o quê? Você tem a parte vivencial. Você vai aprender na prática o que é o comportamento. Então, é justamente isso que faz com que o Empretec seja diferente de tudo que já se viu, né? É a metodologia, é o fato de você vivenciar todas as ações, todos os comportamentos lá dentro. Talvez até eu não comentei. No início, quando foi feita a pesquisa com o David McLand, ele viu que tinha 30 comportamentos. E esses 30 comportamentos são trabalhados dentro de sala. Como são trabalhados? O empresário, a pessoa que vai estar lá dentro, ele vai estar vivenciando, ele vai estar aprendendo e fazendo, colocando a mão na massa, arregaçando as mangas e realmente fazendo todas as atividades. Estranho, né? Você fala, nossa, mas como é que o empresário faz isso? Você olha assim para mim e fala... Mas ele faz usando os dados e informações da empresa dele? São exercícios que são passados? Como funciona? Não, eles montam uma empresa lá dentro, uma empresa nova, assim. Eles criam empresas novas lá dentro e eles vão... Não posso contar muito, porque senão eu vou... É a mesma coisa que eu contar o fim do filme, tá? Não é isso. Mas você cria empresas lá dentro e são essas empresas que você vai fazer com que elas funcionem. E você tem quantos dias para fazer essa empresa funcionar e rodar? Uma semana, nem isso às vezes, porque o primeiro dia é um conhecimento, o segundo dia começa a informação e no terceiro que se começa realmente a botar a mão na massa. Então, você imagina, se uma pessoa dentro de sala consegue girar investimento em 3 dias, imagine ela fora. É um excelente exercício para quem quer começar a empreender, né? Não é. Porque assim... Ele demanda um conhecimento prévio, então? Ele é assim, olha, se você é uma pessoa que pretende empreender, se você não sabe o que você vai fazer, o Empretec não é para você. Para você fazer o Empretec, você tem que saber o que você quer fazer. Olha, eu saí do CLT, mas eu sou muito boa em consultoria. Consultoria voltada para recursos humanos. Então, eu sei exatamente aquilo que eu quero e eu vou atrás daquilo. Então, o Empretec serve para esse momento. Eu tenho a minha empresa, mas minha empresa está estagnada. Eu não sei o que fazer, eu não consigo dar um passo. O Empretec é para essa pessoa. Eu não sei o que eu estou fazendo, que eu estou perdendo a concorrência, todo mundo está passando na minha frente e eu não sei o que eu faço. O Empretec é para essa pessoa. Eu sou um líder, mas meus funcionários, as pessoas que estão, os colaboradores que estão comigo, não têm o desenvolvimento que eu preciso. O Empretec é para essa pessoa. Como eu falei para vocês, o Empretec é comportamento, e é o comportamento que faz toda a diferença. Eu sempre coloco assim, uma coisa muito séria acontece com os empresários. Normalmente, eles não têm meta e eles não têm planejamento. Vocês já imaginaram você montar uma empresa e você não ter uma meta? Quanto eu preciso ganhar para cobrir meus custos fixos? O que eu preciso fazer para que a coisa aconteça?
E a maioria dos empresários, quando entram dentro do Empretec, mostram que eles não têm meta nem planejamento. Nas pesquisas rápidas que eu fiz pelo Empretec, é muito bonito os depoimentos de quem fez, ficou 5 dias imersos. Eu queria que você me contasse se teve alguma transformação que você percebeu que te marcou desses 5 dias de imersão. Ai, se eu fosse citar aqui, tem muitos empresários que fizeram a diferença. Mas teve empresário que, no fim, eu acabei assim... Na realidade, eu comecei a ser gestora do Empretec em 2019. Ok. Né? E eu peguei bem o finalzinho, o período da pandemia. Então, eu peguei 2021, que foi o período da pandemia. Foi um momento bem difícil para o país, né? Tanto que o Sebrae abriu 6 meses depois e ele colocou o Empretec de forma gratuita, mas com muita segurança, com menos participantes. Então, foi bem interessante. Mas teve um rapaz que me chamou a atenção. Ele tinha uma empresa, não sei ainda, porque faz tempo que eu não converso mais com ele, né? Mas ele tinha uma empresa e a empresa era do segmento de plástico. E eu não sabia que, quando você lida com plástico, a mão feminina é muito mais delicada para fazer os trabalhos nas máquinas. E ele falou que ele já estava a ponto de fechar a empresa, porque a empresa... Os custos estavam muito altos do galpão que ele utilizava. A mão de obra estava difícil, porque as mulheres tinham filhos, faltavam. Então, ele tinha... Vira e mexe, ele tinha aquela correria para poder colocar pessoas no lugar, né? E a produção. Uma fábrica é produção, né? E aí ele fez o Empretec. Quando foi 2 meses, acho que uns 2 meses depois, ele foi lá no Sebrae. E aí ele falou assim, eu vim te contar uma coisa. Eu falei, me diga. Ele falou, eu resolvi o meu problema. Eu falei, como você resolveu o seu problema? Ele falou, eu construí a minha empresa dentro do presídio feminino. Eu falei, como? Ele falou, eu eliminei o problema de faltas, porque as mulheres estão internas, então elas não faltam. Eu ajudei com que essas mulheres levassem dinheiro para a família delas, né? Então elas têm um salário. E a pena delas também é reduzida por causa do tempo de trabalho. E a minha infraestrutura, né? O custo que eu tinha com a minha infraestrutura diminuiu bastante. Então eu me sinto muito feliz porque eu fui atrás. Eu fui atrás de informação, eu fui atrás de ver, eu sabia que o meu produto, eu sabia que a minha indústria tinha que continuar existindo. E, na época, eu achei super interessante. Eu gostaria até, se de repente ele ouvir, para ele voltar a falar comigo. Seria muito bom. Em termos de dados quantitativos, a gente tem uma estimativa, uma mensuração do impacto que tem dentro do gestor, das empresas, dos gestores que participam do Empretec? Olha, pesquisas mostram que, em média, 73% das pessoas que passam pelo Empretec mudam o comportamento. Tá, mudam mas de o forma impacto significativa. na empresa? Na empresa também, porque assim, eu coloco que hoje o empresário sempre pensa em lucro, receita. E a receita não vem só disso. A receita vem quando você diminui um custo. A receita vem quando você melhora a gestão financeira. Vem quando você se organiza de uma forma melhor ou faz com que os próprios empresários, empregados, né, os colaboradores entendam quais são as funções deles. Então, assim, em todos os aspectos muda bastante. Ok. Vamos chamar mais uma pergunta do Thomas? Vera, você acha que é possível as pessoas desenvolverem características como iniciativa, persistência, planejamento e capacidade de assumir riscos, ou algumas pessoas já nascem com essas capacidades? Eu coloco que nós já nascemos. Por que nós já nascemos? Porque desde criança você já começa a negociar. Você negocia com a sua mãe, com seu pai, que você quer uma bicicleta. Você negocia um passeio que você quer fazer, você negocia quando você vai para a escola e você quer fazer uma viagem, né? Então, eu acho que você empreende desde pequeno, e vocês não sabem, né? O Sebrae tem um programa voltado para empreendedorismo infantil. Eu não consigo deixar, é muito legal. Ele atende escolas estaduais, escolas municipais, escolas particulares. Já estou fugindo do foco, né? Mas é empreendedorismo. Ele é semelhante à empresa júnior?
Os mais ou programas de menos. empresa Assim, Júnior, Team, Endeavor e outros? E não é. Ele trabalha o empreendedorismo, né? Mas ele trabalha de uma forma lúdica. Então, um exemplo. Para séries iniciais, então? Sim, desde as legal. iniciais até faculdade. Depende do que você vai fazer. Mas, assim, ele atua do ensino fundamental ao ensino médio e tem ações também voltadas para faculdades. Olha que interessante. E uma coisa muito interessante, escolas estaduais e escolas municipais, o SEBRAE fornece todo o material didático. A única coisa, né, que a escola tem que aceitar e os professores que aplicam. Então, nós passamos a metodologia e o professor é que aplica. Entendi. Então, por isso que muitas vezes nós encontramos dificuldade em estar colocando. Mas, assim, você imagine o meu pequeno, já sabendo de empreendedorismo, eles fazem uma feira no final onde eles vendem os produtos deles. Olha o comportamento aí. Tudo é comportamento. Com certeza, com certeza. O Empretec está disponível em todas as unidades do SEBRAE do Brasil? Boa pergunta. O Empretec existe no país inteiro. O SEBRAE é o único órgão que aplica, né, que tem o domínio de aplicá-lo no Brasil. Ele está em todos os estados. Na capital, nós estamos em São Paulo, né? Em São Paulo, nós temos 33 escritórios regionais e mais de 700 postos, como vocês, nos apoiando para que o SEBRAE consiga levar gestão, empreendedorismo e comportamento para os empresários. E o Empretec, ele acontece em São Paulo com muito mais turmas, né? Assim se dizendo. Nós temos praticamente 30% do que acontece no país acontece em São Paulo. Quando vai a próxima turma? Eu estou falando do Escritório Regional Capital Oeste, tá? Oeste, gente, é Lapa. Nós temos uma turma de 27 a 31/7. Ele vai das 8 às 18, ou seja, de segunda a sexta-feira. E nós temos uma parte online que começa na semana que antecede. Mas é uma fase bem tranquila, é uma fase com atividades bem interessantes. E é legal também porque aí você já começa a trabalhar o comportamento quando você começa a responder as questões. Considerando que o nosso espectador acompanhe hoje que ele está assistindo depois desse período, de quanto em quanto tempo acontece e é realizado o Empretec? Nós temos um cronograma, né? Então, cada escritório regional tem uma data específica. Um exemplo, nós temos aqui na capital, nós temos escritório Norte, Sul, Leste, Leste 1, Leste 2, Oeste e Centro. Na realidade, são 6 escritórios regionais. Cada escritório atua numa determinada semana do mês. Então, se o nosso escritório é de 27 a 31, na próxima semana já começa em outro escritório regional. Legal. Vim de outro estado, estou empreendendo, quero empreender, abrir minha empresa aqui em São Paulo. Fiz o Empretec na minha região. Existe diferença entre o Empretec realizado em outros estados? Não. É o mesmo? O Empretec é o mesmo. A metodologia é a mesma em qualquer lugar que você vá. Entendi, perfeito. Para quem ficou interessado, está assistindo, ficou interessado, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, como funciona, né, para você participar do Empretec? Primeiro, você preenche um cadastro, que é um cadastro de interesse em Empretec. Depois desse cadastro, a própria metodologia exige que você faça uma entrevista. Há tempos atrás, como vocês disseram sobre mudanças, há tempo atrás nós fazíamos com um psicólogo. Olha. Hoje não é feito com psicólogo, hoje é feita com IA. Aí a pessoa que tem interesse vai responder 5 perguntas. Essas perguntas são voltadas para o comportamento. E em cima dessas respostas a gente vai entender se a pessoa está apta ou não a participar. Se de repente, naquele momento, ela não está apta, não quer dizer que ela não tenha capacidade. Se não é aquele momento que ela deve empreender, não é aquele momento que ela deve investir nela. É melhor ela esperar uns 3 meses, depois ela volta e faz de novo a entrevista. Legal. Mas só depois da entrevista que você pode participar. Como tudo na vida, né, Empretec tem um valor de investimento, só que eu coloco que o investimento que é feito no Empretec é feito para mim, para quem está fazendo. Então, eu tenho que pensar em mim porque é para o meu futuro. É para o meu empreendimento, para o meu comportamento. Então, vale a pena investir em mim. Considerando essa adaptabilidade que o programa teve no decorrer das décadas que ele já tem de utilização e realização pelo Brasil, como está a utilização de inteligência artificial durante o programa? Olha, no momento nós ficamos até assim... eu falo que eu mesmo fui resistente, né? Porque tudo que é novo incomoda.
Né? Tudo que é diferente incomoda. Então, no início, eu falei, nossa, como eu posso tirar uma pessoa, uma psicóloga, falando do Empretec, né? Como é que eu posso tirar uma pessoa que está ali conversando com o empresário, que entende, né, a dor do empresário? Como é que eu posso tirar isso? Aí eu percebi que não fazia diferença, porque as perguntas, o que é feito, é o que está acontecendo agora. As mudanças estão acontecendo e daqui para frente a gente tem que se adaptar. Se a gente não se adaptar, a gente está fora do mercado. Sim. Então, assim, a IA está aí, o chat está aí, a gente tem mais que... Utilizar Hoje até eu coloco que, assim, as pessoas se conversam muito mais pelo WhatsApp do que como eu estou conversando com vocês agora. Sim, mas e para os participantes? Existe alguma integração, existe alguma ferramenta, existe algum exercício com inteligência artificial durante a aplicação do Empretec? Eu acho... Existe, sim. Tem alguns momentos que ele utiliza. Tanto que para você poder participar do Empretec, você tem que ter um celular. Ou um celular ou um computador em sala. Interessante. O período de duração hoje a gente fala em 5 dias. 5 dias. De segunda a sexta-feira. De segunda a sexta. De que horas a que horas? Das 8 às 18. E tem a parte online, né? Que começa aqui. Começa na semana, na quarta-feira que antecede o curso. Então, na quarta-feira nós começamos, o sistema libera um aplicativo, né? Libera um link, onde o participante vai começar a ter uma interação com os facilitadores. Esqueci de comentar isso também, né? Comentei com vocês que são 23 pessoas e no máximo 30, só que ficam 2 facilitadores em sala. Bom. Tá? Então, para acompanhar 23 pessoas... 15, cada 10 é um bom número. Sim. Aproveitando, e a dificuldade do empreendedor hoje, de um empresário, de deixar a sua empresa durante uma semana inteira? Eu imagino que seja uma barreira que vocês enfrentem na atração do empresário para participar. Sim. Como se dá isso? É assim, é muito difícil o empresário se deslocar por uma semana e muitas vezes ele não consegue conciliar a agenda, né, a agenda dele, compromissos com o Empretec. Por isso que nós colocamos turma durante o ano inteiro, porque aí ele se programa. Ah, ok. Interessante. Então, um exemplo. Agora, eu estou comentando do seminário que vai acontecer de 27 a 31. Muitos empresários não têm essa agenda livre nesse momento para estar fazendo. Mas nós temos outra turma que acontece em setembro. Então, ele tem praticamente 1 mês e meio para se programar, para bloquear uma agenda. Lembra que eu falei? Você está investindo em você. Se você não tirar um tempo para você... Vera, a gente está chegando ao fim do episódio. Não, quero falar mais. Ele tem uma duração prevista que a gente trabalha, mas a gente tem uns minutinhos finais que a gente sempre reserva para o convidado falar um pouquinho, passar sua mensagem e passar o seu recado também. Então, assim, naquela câmera que é a sua, passa o recado para os nossos espectadores um pouquinho do que você tem para falar sobre o Empretec, sobre o Sebrae, aí, das próximas semanas de trabalho e o decorrer do ano de 2026 também, né? Nós já falamos muito aqui, né? Mas assim, o Empretec, ele é voltado para quem pretende empreender, para quem empreende, para quem já está há muitos anos no mercado, para líderes. Ele não é, tirem esse tabu que você passa a noite fazendo o curso, não é um tabu isso. É das 8 às 18, vocês vão ter atividades, lógico, como todo curso, toda ação que você faz, tem atividades que acontecem. Mas uma coisa eu falo, vai ser um momento único e inesquecível. Vai ser uma imersão comportamental, da qual eu tenho certeza que vocês não esquecerão. Invistam em vocês. É muito importante a gente investir na gente. Acho que é isso. Obrigada. Maravilha. Vera. Obrigado por ter vindo hoje falar com a gente, Vera. Eu que agradeço. Sinta-se livre para voltar aqui nesse espaço para a gente conversar um pouquinho mais, passar mais uma vez a mensagem do Empretec, esse movimento não me chama legal. Que eu volto, hein? Mas a gente chama. Sofia, obrigado por ter participado junto com a gente e um abraço para você que está assistindo o programa. Até a próxima.